Então, meus irmãos, voltemos aqui à continuidade da nossa aula, né? Então, observando esse ponto aí que nós falamos sobre esse amplo conceito de salvação, essa ideia da soteriologia, né? Vamos dar aqui essa introdução básica a partir de agora. Vamos pensar como essa soteriologia, né? Essa doutrina da salvação, ou soteriologia, ela é em suma, melhor dizendo, é o conjunto de doutrinas da salvação. Aí nós vamos ter que estudar pelo menos aí 20 doutrinas que estão relacionadas com a nossa salvação em Cristo Jesus. Aí observando por esse ponto aí e fazendo esse resumão dentro das cartas paulinas, dentro das cartas gerais ali, principalmente de Pedro também, olhando para essa ideia bem centralizada dentro do Novo Testamento, principalmente dentro das cartas paulinas e as cartas gerais, pegando esse conjunto todo aí, vamos aí observar pelo menos de um modo resumido sobre essas questões da doutrina da salvação. Primeiro, né, observando por esse ponto aí dentro dessas cartas, a doutrina do pecado, Romanos capítulo 3, versículo de número 23 e Romanos 5, capítulo 12, e também, Romanos capítulo 5, versículo 12 e também versículo de número 20. Pois o pecado é a causa da perdição da humanidade, conforme diz o apóstolo, né? Aí temos a doutrina da graça, Tito 2:11, e também 3:4, haja vista-se a graça, a salvação, quanto ao seu alcance. Aliás, no versículo 2, capítulo 2, versículo 11, ele diz, né, ele decreta, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Veja, a graça manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Então ele mostra essa doutrina da graça, né, dentro dessa carta paulina escrita a Tito. E aí você vai ver também a doutrina da expiação pelo sangue. No caso aí você vai olhar Levítico 17, versículo de número 11, uma vez que a expiação implica a salvação quanto ao pecado, né? E aí você olha essa ideia dentro da doutrina da salvação, justamente a doutrina da expiação pelo pecado. Bom pensar lá no Antigo Testamento também sobre isso, né? E a doutrina da redenção, Efésios 1:17, ou seja, que trata da salvação quanto à libertação e também resgate ao pecador. Essa parte aí, essa doutrina da redenção, que tem essa citação básica em Efésios 1:7, vai falar sobre isso. Doutrina da propiciação, aí Efésios, a doutrina da propiciação, nós devemos observar a passagem de Êxodo, capítulo 32, versículo de número 30, que enfatiza a salvação como um ato benevolente de Deus, e não uma dádiva do homem. O homem não merecia esse favor, o homem não merecia, mas ele vai enfatizar a salvação como um ato benevolente de Deus. Até porque Deus foi tratando o homem passo a passo dentro de cada dispensação. Olhando por esse ângulo dispensacionalista, por essa visão bem, melhor dizendo, bem usada, né, dentro da teologia sistemática, principalmente pentecostal, tratando de uma doutrina pentecostal, que é o caso de muitos que aqui estão dentro dessa aula, né? Eu estou observando esse processo dispensacionalista, vai observar essa salvação, essa graça de Deus em todos os aspectos, aí, tanto no Antigo como também no Novo Testamento. E aí você tem a doutrina da fé salvadora ou salvífica em Jesus Cristo. Aí você observa Efésios capítulo 2, versículo de número 8, que trata do meio requerido por Deus, ou seja, da parte do pecador para a sua salvação. Esse meio aí que é requerido por Deus, né? E aí você entra na doutrina do arrependimento. Quando você olha para a doutrina do arrependimento aí, que está intimamente ligada à doutrina da fé salvífica, vai direto, é um assunto ligado ao outro, né? Você precisa apontar ali ou fazer algum referencial em Marcos, capítulo de número 1, versículo de número 14 e 15. E aí eu repito, está intimamente ligada à doutrina da fé salvífica. E aí a doutrina da confissão dos pecados. São muitas doutrinas dentro do quesito de salvação. Parece que é um assunto básico, parece que é um assunto assim bem peculiar, bem familiar nosso, mas isso é soteriologia. E é importante cada um de nós entender cada ponto desse, já que nosso ponto aqui é teologia sistemática e estamos baseados dentro da doutrina da teologia sistemática, olhando por esse ângulo
pentecostal. Então é muito importante observar cada ponto dessas doutrinas. Estou dando versículo ou versículos no plural para que vocês possam pesquisar em cada um deles. E falando dessa doutrina da confissão dos pecados, Romanos, capítulo 10, versículo de número 9, versículo de número 10, aponta para essa doutrina da confissão dos pecados, né? A isso a Cristo, eu não estou mandando, ou seja, nós não estamos falando de outra coisa a não ser a Cristo, confessar a Cristo os seus pecados, e Ele vai te receber, ou nos receber, melhor dizendo, com todo o seu amor, né? Com toda a sua abrangência de amor, plenitude de amor que Ele tem. Então a doutrina do perdão dos pecados, Colossenses 3,13, a doutrina da regeneração espiritual, eu já falei sobre isso no bloco anterior, essa doutrina 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 3, também é Tito 3,5, que trata do que ocorre no íntimo do pecador ao receber justamente, né, de Deus a salvação. O que é que vai ocorrer no íntimo dele? Toda aquela transformação, já que trata-se de regeneração espiritual. Em outras palavras, tem que ter mudança. Se não houver mudança, não houve salvação. E a salvação implica em arrependimento. Para poder ter salvação, tem que ter arrependimento. É igual o batismo. O batismo não é o batismo para o arrependimento. Não é isso, como diz lá no Novo Testamento. É o batismo de quem já está arrependido, porque só se batiza quem já se arrependeu, entendeu? Não estou dizendo que, como diz lá, não é a expressão que lá está errada, é a forma que foi a colocação, a forma está correta, mas a colocação correta é o batismo dos arrependidos. Quem se arrependeu, venha e será batizado. Nunca vi ninguém ser batizado sem antes não se arrepender, a não ser que alguém conheça, mas eu não conheço. Todo batismo vem após o arrependimento. Então, não é o batismo para o arrependimento, e sim o batismo dos arrependidos, né? Podemos olhar por essa colocação. É claro, com todo respeito a qualquer tipo de interpretação bíblica ou de colocação bíblica no texto. Então, essa doutrina da regeneração espiritual mostra justamente essa mudança, esse ato dentro do ser humano. Então, a doutrina da imputação da justiça de Deus ao crente. A doutrina da imputação da justiça de Deus ao crente. Começa lá em Gênesis, capítulo 15, dentro do versículo 15, do capítulo 15, versículo 6, né? Romanos 4, do 2 até o 11, 5, 13, Romanos também, 2 de Coríntios 5, 19, Filemão, versículo 18, fala sobre isso também, Tiago, capítulo 2, versículo de número 23. A doutrina da adoção de filhos, eita, essa é fantástica, Gálatas capítulo 4, versículos 5 e 6, doutrina da adoção, é importante a igreja pensar nisso aí, tá? A doutrina da santificação do crente, como eu disse, são pelo menos 20 citados dentro da teologia sistemática. Então, a doutrina da santificação do crente, 1 de Coríntios capítulo 6, versículo 11, teve arrependimento, então tem que ter também mudança, tem que ter santificação. Se isso não tiver, ou seja, isto é a santificação posicional em Cristo e também a progressiva no tempo presente. Ele vai mudando, é uma mudança, né? E também a doutrina da presciência de Deus, 1 de Pedro 1, versículo 2, a doutrina da eleição divina, 1 de Pedro também, capítulo 1, versículo de número 2, importante demais isso aí, a doutrina da predestinação dos salvos. Aí se for olhar por esse ponto aí, a doutrina da predestinação dos salvos. Então Romanos 8, 29 trata muito sobre esse assunto aí, da questão da predestinação, a doutrina da chamada para a salvação, chamada para a salvação. Então tem esse conjunto de doutrina, Romanos 8, 30. Aliás, é uma enciclopédia a carta aos Romanos sobre essa questão da doutrina da salvação e a questão também do pecado, né? A doutrina da justificação, né? Somente pela fé em Cristo, também Romanos 8:30, só é justificado pela fé em Cristo Jesus. Aliás, ele diz, sem mim nada podereis fazer, ou seja, não vai a lugar nenhum. Ou seja, nesse ponto aí, haja vista ser a justificação, a nossa salvação ante a presença de Deus. Encerrando esse bloco aqui, a doutrina do julgamento do crente, 2 de Coríntios capítulo 5, versículo 10, Romanos 14, 10. Ou seja, é uma doutrina relacionada à questão escatológica, lá na frente. E o 20º ponto aqui, as doutrinas da glorificação dos salvos, Romanos 8, 30, ou seja, e da salvação nas
eras divinas futuras, Efésios 2:7, 1 Timóteo 1:7 e João 1:29. Nós vamos no próximo bloco abordar sobre a conclusão final.